Abre a sua Bíblia em João capítulo 10. Quem tem Bíblia, por favor, vamos pensar um pouquinho aqui na palavra. Quem ama a palavra de Deus? Quem é apaixonado por a palavra de Deus? Quem medita na palavra de Deus diz glória a Deus. Amém, amados? A gente não cansa de meditar nessa palavra, né? Está sendo filmado hoje, pastor? Tá, né? Então você que está em casa, quiser acompanhar, abre a sua Bíblia em João capítulo 10. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o amor de Deus, amém? Tenho orado, falado com Deus e tenho falado com Deus sobre a questão da gente entender o amor de Deus, a gente compreender o amor de Deus, que nós temos dificuldade para receber amor, amém? Nós somos tão amados por Deus, mas às vezes temos dificuldade de receber amor. Eu queria trabalhar mais ou menos nessa temática isso aí hoje, se eu der conta aqui com vocês, amém? Então, João 10,14 diz o seguinte, João 10,14: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Amém? Repete comigo, por favor. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Amém? Então, amados, queria só fazer uma oração para a gente começar já a falar um pouquinho. Amém? Onde você está aí, curva a sua cabeça, fala com Deus. A Bíblia é um livro de revelação, para Deus trazer revelação na palavra. Quando Jesus, ele, depois de ressuscitado, teve com os discípulos o caminho de Emaús, a palavra diz que ele andou com os discípulos, conversou com eles, e eles não conheceram Jesus. E a Bíblia diz que só na hora que Jesus partiu o pão, é que eles conheceram Jesus, amém? E a palavra, aí depois eles falam, olha, quando ele falava conosco, ardia o nosso coração, e ele falava das Escrituras e queimava em nós, né? Amém, amados? Porque a revelação veio para eles. E eu queria orar com você. Pai, nós oramos por cada irmão que está aqui hoje à noite. Senhor, nós lemos a Tua palavra. Senhor, e a Tua palavra é poderosa, Senhor. Deus, para discernir, para trazer entendimento, para trazer revelação para nós, Pai. E nós precisamos, Senhor, entender a palavra. Senhor, nós precisamos, Pai, compreender, Pai, ó Deus, o contexto que o Senhor queria falar na palavra, Senhor. E nós oramos agora abençoando cada irmão. Senhor, toma cada mente agora. Nós declaramos, Senhor, cada mente cativa agora, neste lugar, a autoridade do nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, o Espírito da graça, Senhor, nos ajuda, Pai, a receber do Senhor nessa noite, a receber da palavra, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, esse texto aqui é um texto que Jesus fala, conhecido como Jesus o bom pastor. E ele fala aqui de características do bom pastor. Mas aqui no versículo 14 ele fala que eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Jesus está falando aqui de um relacionamento muito próximo com as ovelhas. Amém, amados? De uma intimidade com as ovelhas. Ele diz, olha, eu conheço aqueles que são meus, as minhas. Amém? E eu me dou a conhecer a elas. Quer dizer, Jesus, ele revela também, ele nos revela, ele revela aqueles que buscam ele de todo o coração. Então, amados, eu anotei algumas coisas que eu queria passar para vocês, para a gente não fugir muito. A grande dificuldade de muitas pessoas, que muitas pessoas enfrentam na nossa sociedade, ou até dentro das igrejas, não se sentirem amados verdadeiramente por alguém, os pais, os filhos, as esposas e os esposos, os membros da igreja, pelos irmãos. E as pessoas questionam às vezes, será que existe alguém que se preocupa comigo? Eu tenho algum valor para as pessoas com quem convivo? Jesus verdadeiramente se preocupa comigo. E a grande questão dos problemas, dos relacionamentos interpessoais e com Deus,
é termos certeza de que somos amados, é termos a capacidade de recebermos amor. Se você pega um traficante, um homem violento desse aí, que teve uma criação sem pai, com a ausência do pai, criado pela mãe, pessoas pisando dele na sociedade, ele não sabe o que é amor. E se você oferece amor para uma pessoa dessa, ele tem dificuldade de receber amor. Amados, toda pessoa, todo relato que a gente ouve, uma das expressões mais fortes de receber o amor de Deus é quando você é batizado com o Espírito Santo. É uma das expressões mais fortes que tem, que eu tive de experiência com Deus, foi quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, que eu senti verdadeiramente o amor de Deus no meu coração. Irmão, não tem explicação. Quem já foi batizado sabe o que eu estou falando. Eu lembro que eu fiquei 2 dias sorrindo, alegre. E quando eu fui batizado, nós estávamos no encontro, foi o primeiro encontro da Faculdade da Família em Goiânia, com 13 casais. E o líder da reunião, o Jorge Nishimura, que é o líder da Faculdade da Família Nacional, ele procurou no grupo, quem aqui não é batizado com o Espírito Santo? Só tinha eu. Eu falei, é hoje. Amém? E aí eu lembro que ele orou comigo. E ele orou diferente, ele falou, olha, o Espírito Santo ele já está dentro de você. Desde o dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo já mora dentro de você. Agora o Espírito Santo precisa fluir em você. Precisa manifestar em você. E aí ele orou comigo, ele não pôs a mão na cabeça, pôs na minha barriga. E eu lembro que eu comecei a falar em línguas. Irmãos, foi bom demais. Fui para casa, eu era solteiro, fiquei lá delirando lá dentro do meu barracão, entendeu? Foi muito bom. Então, foi uma das experiências que eu tive com o amor de Deus. Porque às vezes nós achamos que o amor de Deus, Ele nos ama condicionado ao que nós fazemos, o que nós somos, o que nós ofertamos, o que nós fazemos para Ele na obra. Mas Deus nos ama incondicionalmente. Ele ama você incondicionalmente. A Bíblia diz, Jesus fala, se vocês quebrarem aliança comigo, eu não quebrarei aliança com vocês. E é o que Deus fez com Israel, né? Israel quebrou aliança com Deus várias vezes, mas Deus continuou amando aquela nação, amando aquele povo. Aquele povo continua sendo amado por Deus hoje. E eu queria falar com vocês hoje à noite. E às vezes, a maneira que você foi criado, o amor que você recebeu na sua família, na sua casa, aonde você foi criado, você tem dificuldade de receber amor, de amar. Então você tem que abrir o coração e deixar o Espírito de Deus cuidar de você, encher você desse amor incondicional. Sabe por quê, amados, que existe inveja? Existe essas coisinhas que é coisa de menino na fé? É porque as pessoas não entendem o amor de Deus. Quem entende o amor de Deus está liberado. Jesus falou que aquele que o Filho libertar, verdadeiramente é livre. Não é mais preso, você é livre. Para ver outras pessoas serem abençoadas, e você não precisar ficar com inveja deles. Amém, amados? Eu separei mais um texto para a gente ler. Abra sua Bíblia, Isaías 49. Nós vamos andar um pouquinho, alguns textos da palavra. Isaías 49, versículo 14. Olha o que diz o texto. Isaías 49, 14. Diz assim: mas Sião diz, já me desamparou o Senhor esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer, se tanto do filho que cria, se não compadeça dele, do filho que do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos eu te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Então aqui Deus está falando que o amor dele excede o amor de mãe. E alguém já disse que o amor de mãe na terra é o amor mais parecido com o amor de Deus. O amor de mãe
Mãe é diferente, irmãos. Mãe ama o traficante, que todo mundo odeia, e ela ama o filho. Mãe é diferente, o amor de mãe é diferente. Ela é a última a desistir do filho, ou nunca desiste. E aqui Deus compara o amor dele com o amor de mãe. Ele fala, olha, uma mãe, por acaso ela desprezará o filho que nasceu do seu ventre, que ela criou? E ele fala, eu realmente nunca vou deixar vocês, sempre estarei com vocês. E aqui ele fala de Israel, né? Diz, olha, eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado os teus muros, estão continuamente perante mim. E é interessante, vamos continuar aqui que eu quero explicar um pouquinho essa passagem. Essas são as palavras dos israelitas, que experimentaram grande sofrimento, e por isso se sentiam abandonados e esquecidos por Deus. Amém? Eu queria parar um pouquinho aqui. Às vezes, amados, com o sofrimento, com a peleja, a labuta, com o vale que às vezes a gente passa, há momentos que a gente acha que Deus não cuida de nós, nós somos abandonados por Deus. Amém? Quem está me entendendo diz glória a Deus. Há momentos que a gente sente assim, porque nós somos humanos, nós somos formados de emoções, e as nossas emoções, tem dia que elas estão em autoestima alta, né? Mas a maioria das vezes as nossas emoções nos levam para baixo. Deus está falando isso aqui. Amém? Continuando. A resposta de Deus é garantia divina a todo crente que passar por períodos de provação. Então, a resposta de Deus, se você é um crente fiel, se você ama Deus, se você é fiel ao Senhor e à palavra, você pode até passar por o vale, mas haverá providência divina para você. Na hora certa, o Senhor intervém. Amém? Quem lembra de Jó? Em Jó 42, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus mudou a sorte de Jó. E era um homem que era dado completamente já derrotado e perdido. Perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a posição social, perdeu tudo de bom que ele tinha. Mas a Bíblia diz que o Senhor mudou a sorte de Jó. Por quê? Porque Deus estava fazendo uma prova com Jó. Lá em Jó capítulo 1, a palavra diz que Deus, quando o diabo apareceu diante de Deus, junto com os filhos de Deus, acusando os filhos de Deus, diante de Deus, Deus procurou por Jó. E Deus falou, olha, Jó é fiel. Jó, meu servo, é fiel. E ali Deus lança um desafio com Jó. E Deus estava o quê? Provando o coração de Jó, e ele foi aprovado. Por isso que no 42, Deus aparece. E às vezes numa hora que a gente acha que tudo estava acabado, é ou não é? Quantas vezes a gente sente assim, irmãos? A gente acha que a nossa vida já está derrotada, né? Nós não vamos conseguir mais. Mas aí o Senhor aparece. Amém, amados? E Deus é Deus. Deus pode mudar a história. Deus pode mudar o quadro da sua vida. Deus pode mudar a sua sorte. Deus pode mudar a sua vida. Eu lembro de um irmão, o Po Yang Shu, daqueles primeiros livros que ele andou, não sei se é a quarta dimensão que eu li dele, ele falava que tinha uma mulher na igreja dele que ela orava para casar. Era uma menina do louvor, da equipe de música, né? E ela orava para casar, e ela escreveu, ele ensinou ela a escrever a cor do rapaz, do noivo que ela queria, a cor dos olhos, né? O que a profissão que ela queria que ele fizesse. E ela escreveu no papel. O Po Yang Shu, pastor Leo sabe, a gente lia os livros dele antigamente, e os livros dele ele ensinava, você escreve o seu alvo. Você quer uma bicicleta? Escreve a bicicleta do jeito que você quer. Você quer um carro? Escreve até a cor que você quer e a marca. Amém, amados? E essa mulher, ela foi num concerto de música em outra nação. E quando ela chegou naquele concerto de música, que era tipo orquestra sinfônica, esse negócio, ela conheceu um rapaz de outro país que viu uma vez só. E era do jeito que ela orou. A cor do cabelo, a cor dos olhos, o tamanho,
a profissão. E aquele cara veio do país dele para a cidade dela para casar com ela. Amém, amados? Quem crê que o Senhor responde às nossas orações? Quem crê que Deus preocupa com detalhes da nossa vida? Deus preocupa com detalhes. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Ele é um Deus de detalhes. Ele preocupa com detalhes na sua vida e na minha vida. E Ele te ama incondicionalmente. Amém, amados? Continuando. Essas são as palavras dos israelitas que experimentaram, né? Já falei. O amor de Deus por nós é maior do que a afeição natural que uma mãe amorosa dedica a seus filhos. É, portanto, inconcebível que Ele esqueça de nós, principalmente em horas de desânimo e pesar. Então, o amor de Deus é maior do que o amor de mãe. E é realmente inconcebível que Deus venha nos esquecer. Ele diz: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Josué, não desanima, sê forte, eu estou contigo todos os dias. E assim como fui com Moisés, serei contigo todos os dias. E Josué se encontrava numa situação difícil, desanimado, tinha perdido o seu líder, o seu referencial. E ele estava meio perdido, provavelmente temeroso. Mas Deus já tinha falado para ele que ele ia liderar Israel. E ele ia entrar com a nação na terra prometida. E aí Deus aparece para ele: Josué, não temas, eu serei contigo todos os dias. Assim como eu fui com Moisés, Josué, eu serei contigo, eu vou te usar como usei Moisés. E aí nós vemos a liderança do general Josué diante do exército de Israel. E é interessante, ele entra na terra, e nós vemos lá Josué dividindo a herança. Ele toma posse da terra. Amém, amados? Quem crê que Deus vai levar você a tomar posse da terra, diz glória a Deus. Amém? Continuando, a sua compaixão por nós nunca cessará. Seja quais foram as circunstâncias da nossa vida, Ele zela por nós com grande amor e ternura. E estejamos convictos de que Ele nunca nos deixará. Amém? Continuando. Nós temos mais alguns textos para ler. Deixa eu só ler mais alguma coisa que eu anotei para vocês. A evidência do grande amor de Deus é que Ele nos gravou na palma das suas mãos, e de tal maneira que nunca nos esquecerá. As marcas dos cravos nas suas mãos estão sempre diante dos seus olhos, como lembrança do grande amor que Ele tem por nós e do seu cuidado. Interessante, amados, que a Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus já provou o seu grande amor dele para conosco. Ele já deu o seu Filho por nós. Você que está em casa nos assistindo, Jesus já morreu por você, e essa já é a prova do grande amor de Deus por você, por sua família, por sua casa, aonde você estiver. Deus te ama, Jesus já morreu por você. Amém, amados? Então, as marcas da cruz, quando ele fala lá em Isaías, onde nós lemos 49, ele diz o quê? Que os seus muros são marcados nas minhas mãos. Ali ele está falando de quê? Que a morte da cruz foi por amor. Foi por amor. Às vezes a gente tem que analisar, amados, Jesus é Deus. A Bíblia diz que Ele é o Filho de Deus. E Ele deixou tudo. E Ele veio debaixo de uma palavra do Pai, de uma direção do Pai. Ele veio, Ele falou: eu não vim de moto próprio, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. Certa vez chegou a família de Jesus onde ele estava. E a palavra disse que falava para ele: olha, sua família chegou na igreja aí. Ele falou: olha, quem é minha família? Quem são minha família? Meus irmãos. E ele olhou para a plateia e falou: vocês são meus irmãos, irmãs, irmãos. Amém, amados? Então Jesus, o amor dele já foi derramado. Esse grande amor, então, sempre diante dos seus olhos, como lembrança do grande amor que Ele tem por nós e do seu cuidado. Quando Jesus estava para ser crucificado, amados, a Bíblia diz em Isaías capítulo 11, que Ele creu no fruto do trabalho da sua alma. Ele foi para a morte
crendo que milhares de pessoas seriam salvos, a humanidade seria salva. Isaías 53:11. Ele creu no fruto do trabalho da sua alma, por amor. Não houve interesse, não houve interesse político, não houve dinheiro. Ele deu a vida dele por nós, por amor. Amém, amados? Quem crê que o Senhor te ama incondicionalmente, diz glória a Deus. Então nós temos que entender isso, porque, amados, quando nós começamos a compreender que Deus nos ama, não importa o que você está passando, não importa o vale que você se encontra, você tem certeza que tem alguém que te ama, e é um Deus poderoso, que pode te tirar dessa situação. Amém, amados? E aí começar a mudar a linguagem, declarar que você vive um favor de Deus, que você é filho de Deus, que os seus pecados já foram perdoados. Não deixe a mensagem negativa cobrir a sua fé, porque qual é o trabalho principal do diabo? Roubar a nossa fé. Lá na parábola do semeador, a palavra diz que uma semente lançada sobre o espírito de gulho, sobre as pedras, ela não cresce, não cria raízes. E essa palavra, o diabo está sempre querendo roubar a palavra do coração, do nosso coração. O diabo está sempre querendo roubar a nossa fé, porque ele sabe que através da nossa fé, nós podemos fazer proezas. Por isso que ele tenta minar nossas vidas, roubando a nossa fé. Amém, amados? Continuando, Mateus 10:31, quem quiser acompanhar, eu já vou ler aqui. Mateus 10:31, Jesus ensina que os fiéis, que os filhos de Deus, têm grande valor para o seu Pai Celestial. Abra sua Bíblia lá em Mateus. Deixa eu ler, porque eu achei que tinha escrito aqui, mas não escrevi. Mateus 10:31. Olha o que diz, é um texto muito bonito, irmãos. Mateus 10:31. Olha o que está escrito aí. Não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. Amém? Então fala para o seu irmão, você vale mais do que passarinho. Amém, amados? Jesus falou, olha o que ele diz aqui, vamos ler novamente? Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Apesar que os passarinhos hoje estão muito avaliados, né? Você mata um passarinho, você é preso sem fiança, né? Você mata um homem, você foge, aparece depois de 24 horas, você não é nem preso. Então os valores do mundo estão sendo o quê? Mudados, transformados. Mas esse não é o valor de Deus. Isso não é o valor da palavra. Deus fala que eu e você, nós valemos mais do que passarinho. Amém? Continuando. Isso significa que Deus importa com você e com suas necessidades pessoais. Ele anseia tanto pelo seu amor e a comunhão com você, que enviou Jesus para morrer na cruz por você. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Jeremias 31:20. Olha o que Deus diz aqui. Vamos abrir lá em Jeremias, para a gente já caminhar para o encerramento. Jeremias 31, versículo 20. Glória a Deus. Isaías 31:20 diz assim: não é Efraim para mim um filho precioso, uma criança das minhas delícias, porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente, por isso se comove por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Interessante, amados, Efraim aqui é como a figura da nação de Israel. Deus está falando que, apesar dos problemas de Israel, Ele não esquece de Israel, amém? Ele continua amando Israel. Eu vou ler novamente para a gente fixar. Olha o que ele diz aqui. Não é Efraim para mim um filho precioso, uma criança das minhas delícias, porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente, por isso se comove por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, Deus ama tanto aquela nação. Eu lembro daquela passagem de Senaqueribe. A palavra diz que Senaqueribe falou muitas palavras de blasfêmia contra Deus, contra Jerusalém. E aí o profeta, Deus manda um recado para o rei
né? Parece que é o Ezequias, né? Vai e diz para Ezequias que eu guardo essa cidade. E Senaqueribe, ele não entrará nessa cidade, porque eu guardarei essa cidade. Já pensou, irmão, Deus falando isso? E aí, amados, na madrugada, o anjo foi no arraial dos sírios lá, morreu 187 mil soldados, amanheceram mortos. E o Senaqueribe volta para a terra dele, de cabisbaixo, cabeça baixa. Quando ele chega lá, 2 filhos dele se levantam contra ele e matam ele. Ele mexeu com quem não deveria mexer, com Deus de Israel. Por isso que o Senhor falou, olha, ainda que eu fique chateado com eles, mas o meu coração volta para eles, amém? Assim é Deus conosco. Deus pode até ficar chateado comigo e com você por alguma atitude nossa, alguma ação nossa, mas Ele continua nos amando, amém, amados? O coração dele é voltado para você e para mim. A Bíblia diz que a igreja, ela é como o menino dos olhos do Senhor. Toda pessoa que se levanta contra a igreja de Deus se dá mal. Toda pessoa que se levanta contra a igreja do Senhor não prospera, se dá mal. Governos, autoridades, você que me vê pela internet, toda pessoa que se levanta contra o Deus de Israel não prospera, não se dá bem, porque Ele é Deus de poder. Amém, amados? Jeremias 1:5. Vamos lá, eu quero encerrar praticamente com esse texto aqui da Bíblia. Jeremias, mais na frente um pouquinho, ou mais para trás, né? 1:5. Aliás, é isso mesmo. É o primeiro texto. Olha o que Deus fala para Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Amém? Mais uma vez. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Amém, amados? Antes de Jeremias nascer, Deus já havia determinado que ele seria profeta. Assim como Deus tinha um plano para a vida de Jeremias, Ele também tem um plano para cada pessoa. Você que já é chamado para servir a Deus, deve ter a certeza que Ele tem um plano para você viver no centro da sua vontade, que é o lugar melhor, ou o melhor lugar. Amém? Então, amados, a Bíblia diz que Deus conhecia o profeta desde o ventre da mãe. Deus já tinha um plano, um projeto para ele. Eu já te dou as nações por profeta. Isso quer dizer o quê? Que Deus tem um plano para mim e para você. O fator de eu e você ter nascido já é um milagre. Amém? É milhões no espermatozoide que gera, milhões de espermatozoides, só um fecunda. E o fator de você estar vivo aqui hoje já é um milagre de Deus, amém? Você já tem muitos motivos para agradecer a Deus, porque você já é um milagre de Deus, amém, amados? Quem quer deixar o amor de Deus tomar o seu coração? Quem quer abrir o coração para o amor de Deus encher a sua vida? Irmãos, e quando o amor de Deus enche as nossas vidas, nós vamos ter para dar para as pessoas. Essa semana, pastor, eu falei com o Júnior. O Júnior é um rapaz que ele foi morar do lado da minha casa. E ele é um empresário da área de renda, confecção, esses negócios. E ele foi muito bem sucedido, mas deu uns passos errados. E já tinha casado já, me parece, com as 3 mulheres, né? Mas uma pessoa boa, um homem temente. E aí eu comecei a sentar com ele e conversar com ele. Levei ele para a igreja, pastor Eudes, pastor João. Nós pagamos ali um preço de oração por ele, oramos com ele várias vezes e aconselhamos. E Deus começou a fazer um trabalho de mudar o coração daquele homem, irmãos. E eu liguei para ele, pastor, ele disse que Deus mudou as finanças. Irmãos, o cara estava na vergonha, sabe como é que é? Miséria, vergonha. Ele disse que vai vir aqui nos visitar. Ele é muito grato também ao pastor Eudes. Mas o que eu percebi? É que nós pegamos aquele homem, pedra bruta, sofrido, machucado, e começamos a ministrar no coração dele o amor de Deus.
E ele abriu o coração para o amor de Deus. E aí, amado, Deus começou a mudar a sorte dele. Casou com uma mulher da igreja, do louvor, assembleiana. Diz que uma mulher firme com Deus. Está levando ele para a igreja, quando é de manhã, que ele está meio mole, ela falou, não levanta, que nós temos que ir para a escola dominical. Então, irmãos, você vê o que o amor de Deus pode fazer com a pessoa. Um cara que falava para mim, pastor, eu acho que eu vou tirar minha vida, não está tendo mais sentido para mim viver. E o amor de Deus chega e muda a história, começa a trazer perspectiva para ele, começa a trazer futuro para ele, começa a mudar o destino da pessoa. Esse é o amor de Jesus. Por isso, amados, que o diabo se levanta contra esse amor, blasfemando, se levantando contra. E nós que somos a igreja, nós precisamos defender este amor, que já foi otorgado a nós, o Espírito já foi otorgado a nós. A Bíblia diz que o Senhor nos deu um espírito de ousadia, um espírito de conquista. Esse espírito de amor já está dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Fica de pé agora. E olha, eu queria falar algo para você que está aqui hoje à noite, você que está me vendo na internet. Não importa como você foi criado, irmãos. É desculpa. Você não pode ficar preso ao passado. Não importa a maneira que você foi criado. Não importa a maneira que seus pais te criaram. Se você foi criado sem pai, se você foi criado sem mãe, se você foi criado por outras pessoas, não importa. Esse amor pode entrar no seu coração e pode mudar a sua vida. Pode mudar a sua história. Amém? Levanta suas mãos e comece a orar. Deixa o amor de Deus encher o seu coração nessa noite. Deixa a presença de Deus encher a sua vida. Arranca fora nessa noite toda amargura, todo rancor, toda enfermidade, toda doença. Senhor, nós oramos, Pai, nessa noite. Começa a orar agora. Começa a buscar Deus. Senhor, nós oramos, Pai, nessa noite. Nós queremos, Senhor, abençoar cada irmão. Nós queremos, Senhor, abençoar cada irmã. Senhor, nós oramos, Pai. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a entender este amor. Ajuda-nos, ó Deus, a receber este amor. Pai, ajuda-nos, Pai, a compreender este amor, Senhor. Abre a nossa mente, abre o nosso coração. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Levanta as suas mãos e declara comigo essa oração. Senhor Jesus, repete comigo, confere, irmãos. Senhor Jesus, eu recebo nessa noite a palavra do Senhor no meu coração. E eu recebo nessa noite, eu declaro, Senhor, que eu sou amado. Eu declaro, Deus, que o amor do Senhor por mim é incondicional. É incondicional, Senhor. O Senhor me ama, ó Deus, como eu sou. O Senhor me ama, ó Deus, como eu sou, Senhor. Em nome de Jesus, eu recebo nessa noite a palavra de amor no meu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos, e essa palavra de amor que nós precisamos levar para as pessoas. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, Ele está aqui hoje à noite. Glória a Deus.